Quem é que poderia nos resistir se nós viemos em nome da verdade? Quem é que está acima da verdade? Quem é que está acima da lei que tudo criou e tudo fez? Quem está acima da verdade? Ninguém. Por isso é que eu não tenho medo de nenhum homem e não tenho medo de nenhum animal, não tenho medo de nenhuma criatura, seja ela espiritual ou física. Porque a autoridade que eu tenho vem do Criador de todo o sistema universal. Foi Ele que me colocou na Terra. E nós não morremos, nós desencarnamos. E ninguém desencarna fora do tempo. Ninguém. Eu vou ler aqui um texto. Vou ler aqui um texto que fala sobre nós, não é? E aquele que está acima da verdade, esse é que vai nos vencer ou vai nos resistir, porque nenhum inimigo vai me resistir. Aquele que tentar contra mim tombará. Conforme o Criador disse no passado a Masa e depois disse ao nosso antepassado Iosua, nada nem ninguém te resistirá. Também o Criador me disse isso. Por isso, os que afirmam serem reis, que se submeteram aos administradores municipais das repúblicas, estou a falar desses reis que aceitaram a democracia dentro de Mbanza Congo, que se querem sobreviver no futuro, devem se submeter ao rei do povo Bantu, Tade Dembuísse, Tade Dentelis, fora do qual o leito do seu futuro está destinado a isso que eu vou ler aqui. Vou ler isto. Isso está nos livros antigos que falam sobre o meu reino, que falam sobre Mbanza Congo, o reino dos céus sobre a terra. Este rei expulsará os reis de seus tronos e de seus reinos, porque recusam honrá-lo, de tornarem públicos seus louvores e de se humilharem diante daquele a quem o reino foi dado. Colocará tormentos na raça dos poderosos, forçá-los-á a se deitarem diante dele. As trevas tornar-se-ão em morada desses poderosos, e os vermes serão companheiros da sua cama. Nenhuma esperança para eles de sair desse leito imundo, pois não consultaram o nome do Criador dos espíritos vivos. Podes me dizer se conheces algum presidente nesse sistema ou nesse mundo que governa a terra com justiça e equidade? Não existe. E nós estamos no tempo da verdade. E estando nós no tempo da verdade, a verdade é que deve prevalecer. Por isso é que eu não tenho medo. Me mandaram. E aquele que me mandou é a verdade. Ninguém está acima da verdade. Aquele que está acima da verdade vai ganhar, vai vencer. Mas se é que ninguém está acima da verdade, ninguém pode nos vencer e ninguém vai nos resistir. E nós estamos aqui diante das câmeras que vocês trouxeram para falar isso a todos aqueles que estão a governar esse mundo. Chegou o fim dos tempos da injustiça na Terra. Nesta Terra, que a Terra hoje vibra para as dimensões mais evoluídas. Saiu da terceira dimensão para as dimensões mais evoluídas. E aqui a injustiça não funciona. A injustiça não funciona. Vão tentar, conforme já falei em outros vídeos, vão tentar, mas não vão conseguir. Vão cair. Vão cair. Eu vou ler, porque a religião que domina, ou que dominou esta dimensão, se chama religião cristã ou judaísmo. Eu vou ler aqui, isso está nas Bíblias deles. Não? Está nas Bíblias deles. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Está aqui. Né? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Está aqui, consegues ver? Né? Está escrito assim: porque nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. Então aquele que pode contra a verdade, que venha nos enfrentar. Mas cairá, porque a verdade é que nos enviou. E nós não saltaremos nenhuma disposição dentro do caminho ou da orientação que nós temos, que é a profecia e a lei. A lei do universo, a lei do Criador dos céus da terra. A lei daquele que era, que é e que há de vir. Por isso, nós não tememos homem nenhum e não tememos ninguém. E é aquilo que nós já falamos em outros fóruns.
não é? Quem se preocupou com o futuro é aquele que está no presente, que sabe o que é que vem no futuro. E nós sabemos que no futuro a democracia não está lá. A democracia não está no futuro. É só ler os tempos. Leiam os tempos, leiam as profecias, leiam o que está escrito. Não tem nada novo por debaixo do sol. Nós estamos por debaixo do sol e tudo já foi definido. Tudo já foi definido. Então, não há o que temer. Não há o que temer. As pessoas ou as almas viventes na terra precisam ouvir a voz da verdade. A voz daquele que foi colocado para ensinar a lei do Criador dos céus da terra. E é aquele que nos fala nesta conversa ou neste colóquio aqui. Que a paz seja com todos que são da verdade. Saudações, mais uma vez daqui um Ngunzanzazi e Buiocana. Hoje quero falar do rei. O que é que um rei representa? O que é que um rei representa para o seu povo? Presta bastante atenção. Quando estás a falar de rei, estamos a falar da consciência, a mente. Porque a tua mente é que reina sobre o teu corpo. A informação que está na tua consciência é que governa. É o que governa. Aquela informação. Porque toda informação é uma consciência. Toda informação é uma consciência. Perceba aqui, toda informação é uma consciência. Então, quando se está a falar do rei, está-se a falar de uma informação ou um conjunto de informação. O que estou a querer dizer aqui? Um rei, fisicamente falando, é um arquétipo. Um rei representa o rei que está na consciência das pessoas. Presta bastante atenção. A cultura de um povo, a cultura, na verdade, é um conjunto de leis e costumes de um povo. Ou seja, é a lei de um povo. E esta lei é que reina. Esta lei é que reina. Esta cultura é que reina, porque fica embutida na consciência. Né? É como as pessoas dizem assim, não, nós, de acordo com a nossa cultura, aqui nós temos que proceder assim, aqui temos que proceder assim. São leis, são informações. Essas informações é que governam. Só que a cultura, ou essas informações, ou estas leis, no meio do povo, tem o ser que lhe representa, o rosto da cultura, o rosto da lei, o arquétipo da lei, ou da cultura de um povo. Este ser é o rei. É o rei. Quer dizer que o rei é um guardião. É um guardião que representa a cultura de um povo. Por isso é que um rei é um juiz. E o que é que o juiz faz? Salvaguarda a lei. É um guardião da lei. Está a entender? É por isso que quem define a cultura, ou quem aprova uma lei de um povo, uma cultura de um povo, quem decreta deve ser o rei. Pela força dos espíritos, o rei decreta. Pela força do espírito. Orienta, aconselha, guia. Então, a figura de um rei, ou um rei, representa a lei de um povo. Quando estão a submeter, quando submetem um rei, quer dizer que submeteram a cultura desse povo. Por isso é que, quando o Ocidente chegou aqui, o colono chegou aqui, uma das primeiras coisas que tinham que fazer era convencerem o rei. Pegarem o rei, fazerem com que o rei se inclinasse ao dogma que eles trouxeram. Aquele dogma, aquela cultura, é rei de um povo. Está a entender? Então perceba aqui, por que quando eles chegaram tiveram que primeiro batizar o rei, nos moldes cristãos. Por quê? Porque o rei representa a cultura, é o juiz, representa a cultura, a lei de um povo. Por isso é que o rei decreta. O rei é um juiz.
Está a entender? Portanto, quando estás a olhar para um rei, estás a olhar para uma lei. Estás a olhar para uma cultura. Porque a nossa lei é a nossa cultura. A nossa lei é o nosso estilo de vida. Então perceba o porquê do colono quando chegou. O primeiro a ser submetido foi o rei. O primeiro a ser submetido foi o rei. Quando submetem o rei, submeteram toda a cultura. Submeteram a lei de um povo. Quando destroem o rei, destruíram a cultura, destruíram a lei daquele povo. Pega a visão. Está a entender? Quer dizer que o verdadeiro rei de um povo é a sua lei, é a lei desse povo. O nosso verdadeiro rei é a nossa lei. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nos comportamos, tudo quanto nos comportamos, todo o nosso comportamento é regida ou é governada pela lei, pela cultura. Consegue compreender? Então, por exemplo, o nosso rei Tade de Ambuíçu, Votade de Antedimisi, ele é o rosto da nossa lei, é o rosto da nossa cultura. Por isso que ele, pela força do Espírito, legisla. Ele está a fazer lembrar tudo que nós esquecemos, conforme temos que andar, conforme temos que comer, conforme temos que falar, conforme temos que nos vestir, conforme deve ser a interação com o próximo. Conforme temos que agir com a natureza, conforme devemos usar os poderes da natureza. Tudo isso são leis, são informações. Por isso é que o rei é um juiz, e além de um juiz, ele é um professor, porque é o canal pelo qual é ensinado a cultura de um povo. Além de um povo, ele transmite para os anciãos. Está entendendo? É por isso que na Bíblia, quando estão a falar da lei, falam de Moisés. O que é que Moisés disse? Não, eles não dizem o que é que a lei diz. O que é que Moisés disse? Porque Moisés é o rosto daquela lei, daquela cultura. O nome dele era Masa. O que é que Masa disse? Então prestemos bastante atenção. Um rei representa uma lei, representa uma cultura. Se você quer submeter um povo, uma cultura, deve submeter primeiro o rei. É por isso que quando submeteram o rei, toda a cultura desmoronou. Tudo ficou fragilizado. Então tome nota. Tome nota. Tome nota. Para que a cultura seja restabelecida, para que a nossa lei, a nossa cultura seja restabelecida, deve haver um arquétipo, uma representação, um rei fisicamente falando. E o rei chegou. Tade de Ambuíçu, Votade de Antedimisi, o rei do povo banto. Por isso é que todos os oráculos daqui, do povo banto, da África, apontam para a chegada de um rei. Este rei é espiritual, é informação, é conhecimento do nosso povo. Por isso é que até na própria Bíblia você vai ler o seguinte: as palavras que eu vos ensino, que eu vos falo, são espírito e vida. Então, viria o rei, o nosso rei chegou. O nosso conhecimento voltou. Vai entender? E ele tem a sua representação fisicamente falando, que é Tade de Ambuíçu, Votade de Antedimisi, o rei do povo banto. Por isso é que ele veio para colocar aquilo que lhe representa, que é a nossa lei, que é a nossa cultura, aqui. Ele veio para colocar o rei aqui. Eu não estou a fazer confusão. Então entenda. Entenda. Está entendendo? É assim que funciona. Por isso devemos honrar o rei, porque ele é o rosto da nossa cultura, é o rosto da nossa lei, é o rosto do conhecimento que nos governa. O rei. O rei. Está entendendo? É assim que funciona. Honre o rei. Quando você está a olhar para o rei, você está a olhar para a consciência que governa o teu povo. Ou seja, o conhecimento que governa o teu povo. Na monarquia, quem legisla é o rei. O rei que decreta, dá preceitos, ensina os comportamentos, ensina. É assim que funciona. E o rei tem o auxílio dos magos, dos inguns, os videntes. O rei, fisicamente falando, tem auxílio dos magos. Está a entender? Então,
temos que honrar, temos que respeitar a figura do rei. Temos que fazer isso. Porque quando chega um rei no nosso meio, é porque a nossa salvação, que é o conhecimento que ele traz, chegou. Espero que entendam o que o rei simboliza, o que o rei significa. O rei significa a consciência de um povo. O rei significa a cabeça de um povo. O conhecimento, o conjunto do conhecimento de um povo. A cultura de um povo. Tenho dito. Lama, Nkembo Kembo, kwa Tanzambi Mwilo, Nkembo Kembo, Nata Tanzambi ya Congo, kwa Mazulu. Vida longa, de Jambuiso, vontade de Antedimisi. Salama, meu povo. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso e ao vosso canal e programa Acorda Banto. Estamos mais uma vez aqui hoje com o nosso irmão e mestre, professor da escola Bantu, da escola Mtu, mestre Mwinda Mazulu. Salama, mestre. Marco Salamina. Seja mais uma vez bem-vindo. Hoje, mais uma vez, vamos dar continuidade sobre o estudo que o mestre nos apresentou há já um mês atrás, que relata oráculo sobre o rei prometido. Mambo Manzambi Matedintino. Acorda, Banto. Nesse estudo, nós falamos sobre o rei prometido no oráculo. Quem é o oráculo? O que é o oráculo? São perguntas que acredito que muitos de nós, bantos, temos. Hoje temos o nosso professor aqui, que já nos explicou que a partir do oráculo veio a nossa história. Para quem não conhece, siga os nossos os vídeos que temos feito online. Nosso mestre Mwinda Mazulu já nos fez uma reapresentação sobre a origem de Mutu até a Babana, ou até Abraão. Para quem não conhece, damos uma olhada lá. Tem uma boa explicação, uma forte explicação, terrível. Hoje daremos continuidade. Falamos sobre o Simão Kimbangu, um dos nossos Mfumu. Para quem não sabe, Mfumu é outra palavra banto que significa rei. Falamos de alguns ngunzas que são profetas em português, na qual ficamos por falar sobre Ngunza Nzazi e Buyokani. Sem mais nada a dizer, meu mestre, eu dou a palavra a ti, a sabedoria que veio de Tata Zambe, pelo nosso rei, um fumo tá de Jambuiso, vontade de Antedimisi. Nosso mestre Mwinda Mazulu, professor da escola Bantu, é um servo do nosso fumo tá de Jambuiso, vontade de Antedimisi. Ele é meu professor, para quem não sabe. Também sou um aluno da escola Bantu. Então seja você também um aluno. É verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acorda, Bantu. Meu mestre, por favor. Saudações a todo povo Mtu, né? Povo cabeça, povo Bantu. O povo escolhido por Tata Nzambe a partir dos nossos patriarcas. Que a paz do Altíssimo Nkwatulendo, Nzambe Mpungu Tulendo, esteja convosco em toda a sabedoria, em verdade, por meio do nosso grandioso rei, vontade de Jambuiso, vontade de Antedimisi. Conforme fui apresentado, sou professor da Escola da Sabedoria Bantu, súdito do rei dos reis, que é o grande rei, vontade de Jambuiso, vontade de Antedimisi, o rei do povo Bantu e de toda a terra. Por isso estou aqui para
partilhar convosco a sabedoria que vem do nosso Abba, nosso Pai, Tatanzambi Kwamazulu, no meio do seu enviado, em fumo tarinha isso. Geta. Realizar que na aula passada nós falamos sobre o oráculo, certo? Temos uma pequena introdução sobre o oráculo, de onde vimos que oráculo é uma palavra codificada que traz informações codificadas de acordo o tempo, de acordo o momento, de acordo as situações que elas trazem que poderão acontecer no decorrer do mesmo tempo. Geta. Oráculo é a mesma coisa que nós dizemos ordem, palavra de ordem, certo? Palavra de ordem que não muda conforme está escrito nas Bíblias. Né? Traduziram o livro de Isaías, de onde diz que a minha palavra não volta sem fazer o que lhe foi ordenado. Isto é o oráculo. Geta. O oráculo é isso. Palavra de ordem lançada e cumpre o que cumpre o que lhe foi ordenado no tempo certo e na hora certa. Por isso que nós dizemos que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E a verdade esta é a lei de Nzambi Tata. A lei de Tata Nzambi. Então vamos dar continuidade com a nossa aula. Falávamos sobre o oráculo a partir de Ngunza Nzazi. Geta. Eu vou pôr... estou a baixar... o Messi está a ver o movimento que está a passar no documento, não é? Corretamente. Sim, eu paro até onde estiver a profecia do nosso Ngunza Nzazi. Sim. Aqui, não é? Exatamente. Geta. Exatamente. Da vez passada, nós falamos até a profecia do Mfumu Kimbangu. O Sim. oráculo veio do Mfumu Kimbangu. Geta. Falou sobre um rei divino que viria para guiar o povo banto. Geta. Mas que na sua caminhada, ao princípio da sua caminhada, ele poderia ser combatido por meio dos seus irmãos, e é no mesmo momento em que o povo está a ser instruído para os acontecimentos desastrosos contra as nações que dividiram a nossa terra, escravizaram o nosso povo, não é? E desviaram, mudando os preceitos de acordo à lei de Tatanzani. Então, dentro de Mbaza Congo, o Ngunza Nzazi é um mago, é um profeta do Altíssimo. E Tatanzambi Kwamazulu deu-lhe essa mensagem há 3 anos atrás. Geta. Ele disse, e tu, Boca, ungirás a Tadi perante a Assembleia dos Iluminados e na presença de convidados e de familiares de Tadi, para servir de ritual e testemunho de que o tenho colocado para governar a nação Congo e dominar todas as nações da terra, pois é nesse tempo que eu decidi que o sinete do meu reinado esteja na mão dele. Na mão dele. E toda autoridade repouse sobre ele, e para que ele se sinta eu. Isso deve acontecer em Ilu Salama. A partir de agora,
eu decreto que todas as riquezas das nações devem voltar para a terra de Congo. E toda nação que não se submeter será devastada, pois a destruição está decretada para toda rebeldia. Os príncipes das nações cairão, porque chegou o destruidor dos reinos pagãos. Oráculo de Congo. Eita. Nesta mensagem é a palavra de Congo. A palavra de Congo disse isso para o mago, Eita. para a boca, o profeta. Uhum. E este profeta, de acordo à lei de Zambitata, ele foi escolhido para ungir o grande rei. Eita. E isso aconteceu no dia 28 de outubro do ano 2022. Eita. O rei foi ungido de acordo com o oráculo na Assembleia dos Iluminados, perante a família, e foi testificado no ato do ritual, no ritual da unção do grande rei, foi confirmado a descida exata da consciência magna no corpo do grande rei. Eita. E eis que ele foi manifesto diante de muitos que ele é o rei. Eita. E consigo, conforme diz o oráculo, ele traz os três poderes: poder político, poder espiritual e poder governativo. São esses três poderes que Nzambitata, desde o princípio da criação, deu para Mutu. Quando foi formado, ele deu para Mutu o poder espiritual, para consolidar as situações espirituais, as situações astrais, outros mundos, outras galáxias, para que o Mutu, o Adão, fosse o dono também daquelas galáxias. Eita. E foi-lhe dado o poder governativo para que ele governasse, conforme foi já descrito em Gênesis, que domine sobre a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam, sobre todo aquele domínio. É o oráculo, é a palavra, é a lei. E é manifestada de três formas: forma espiritual, governativa e científica. E a ciência que traz a verdadeira ciência deturpada por meio dos colonos, que deturparam e trouxeram ensinamentos errados para desviar a consciência do povo. Eita. Por isso que o que nós devemos fazer é seguir de acordo com o oráculo. Eita. Dentro do mesmo oráculo, não foge a profecia de Masa. Está em Masa, que é o livro de Deuteronômio, certo? Nas Bíblias traduziram de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18. Já está aqui, e eu vou ler de acordo à própria palavra. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Presta atenção. Por que Nzambitata disse que exterminaria todos aqueles que não darem ouvido a este profeta? Porque no universo, desde o princípio da criação, quando o mundo foi criado, haviam muitos seres, ou existem muitos seres, animais, plantas, e todo produto da criação estavam lá. Anjos também estão lá. Mas que precisavam alguém que vai estar no lugar do Criador. Por isso é que muito foi feito segundo a imagem do Criador.
Para ele governar, tanto faz os anjos, tanto faz toda a criação. Toda a criação. Então, muito é que seria, exato, muito é que seria a representação exata do Criador. De Nzambi. E muito é que é a ordem de toda a criação. Por isso a criação foi dada a sua, não é? A sua governação. E para ele conseguir governar, tem que lhe dar os 3 poderes que já mencionei. Então, Masa vem falar, porque quando o povo estava no Egito, Masa foi levantado, enviado, lhe foi dado esses 3 poderes. Só que os poderes que foram dados a Masa não era para governar por um tempo assim, infinito, por um tempo de longa durabilidade, exato, porque o objetivo de Masa era simplesmente tirar o povo do Egito para a Terra Prometida. Então, lhe deram também esses 3 poderes, que é o poder que é o poder governativo, mostrou as leis, certo? Poder científico, mostrou a questão científica, manifestou a ciência, que é pegar, né? Mandar cair chuva, fazer cair chuva, o mar no meio. Esse é o poder científico, não tem nada a ver com espiritualidade. Esse é o poder científico, é a ciência. Vamos aprender isso dentro do oráculo, porque tudo é questão de conhecimento. E também manifestou o poder espiritual. O poder espiritual é este que ensinou a verdadeira forma de servir a Nzambi Tata, certo? Como é que se serve Nzambi Tata? Não terás outras divindades a não ser a Nzambi Tata, a eles se prostrareis, a eles servireis, certo? Essa é a lei, que é a parte espiritual do conhecimento de Nzambi Tata, que é dado para o grande rei. Então, todo rei tem que trazer o oráculo, tem que trazer a palavra, e palavra é essa que é composta por 3 poderes, poderes que já mencionei. Então, não vamos nos confundir, porque em muitas localidades, em muitos sítios, muitos estão se levantando. Não, eu sou o rei, eu é que serei o rei. Entre outros estão a se levantar. A pessoa que é o rei tem que estar de acordo à lei, tem que estar de acordo à profecia. A profecia é essa, que até nas Bíblias está escrito que suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti. O que Moisés fez? Tirou o povo do Egito para a terra prometida. Deu as leis para que o povo andasse por meio das mesmas leis. Então, o profeta que viria semelhante a Moisés, o que faria? As mesmas coisas. Tiraria o povo do Egito. O Egito atual é o quê? O conhecimento da mentira. O conhecimento da mentira. E esse conhecimento da mentira, que é o cristianismo, hinduísmo, entre outras doutrinas, formas, gnosticismo, doutrinas essas que levam o povo a adorar e a servir a anjos criados em vez do Criador. Cumprindo assim, exato, cumprindo assim o Romanos, capítulo 1, versículo 25. Romanos 1. O texto que o mestre leu, eu acredito que muitos dos nossos irmãos que estão a sair agora do cristianismo, vamos falar das religiões, ainda se deparam com textos bíblicos como este e tenham uma outra maneira de interpretação. Neste caso, muitos dos nossos irmãos que conhecemos, ao ler aquela parte que Tata Congo está a falar com Masa, ou nessa instância, Moisés, ao prometer um fumo no futuro, porque Tata Congo trabalha, um dia para ele são 1000 anos, e 1000 anos para ele é como se fosse um dia. Então ele viu o futuro adiante, e ele prometeu no Masa, dizendo que iria enviar um profeta como ele. Mas muitos de nós, mestre, pensam que ele estivesse a falar do como é que chama o outro nosso profeta que veio depois de Moisés, aquele que levou o nosso povo na terra, Josué. Muitos dos nossos irmãos pensam que naquele momento Masa estivesse a falar com
Josué, mestre, explica-nos, por favor, para depois darmos continuidade nessa questão. Gueta, acorda, meu povo banto. Eu vos disse que vocês vão acordar. Eu vos disse que a salvação está aqui. Eu vos disse que só vou trazer verdade. Porque está escrito: conhecereis a verdade, que é Congo, e a verdade vos libertará. Acorda, meu banto. Aprende o nosso professor. Acorda. Ingueta. Prestemos atenção. Gueta. Prestemos atenção. Um povo só é conduzido por meio de um, certo? O Tatanzambe levanta alguém e esse alguém é que vai ser o guia do povo. Com o objetivo de guiar até onde? Porque são objetivos, ou são, como posso dizer, são mensagens, ou são pessoas diferentes, mas com um único objetivo. E de acordo com o tempo determinado. Quando Tatanzambe disse ao povo que purifiquem-se, porque eu virei falar com vocês de forma direita, não por meio de Moisés, disse para Moisés ir preparar o povo. Moisés foi preparar o povo e o povo ficou de jejum durante 3 dias, se purificou para que no terceiro dia tivesse que falar com Tatanzambe de forma direta. O povo se purificou e queria ouvir Tatanzambe de forma direta. Tatanzambe veio e começou a falar. Só que como a glória de Tatanzambe não era, como posso dizer, não, o povo não tinha energia suficiente, não tinha capacidade suficiente de filtrar todas as energias vindas de Tatanzambe e suportar estar na presença dele. O povo pediu um intercessor, alguém que pudesse falar da parte de Tatanzambe e trazer a mesma mensagem para eles, porque eles de forma direta não poderão suportar a presença de Tatanzambe. Por isso eles disseram: Moisés, queremos que você vai só falar com Tatanzambe e vem nos trazer a mensagem que Tatanzambe te der. Quer dizer que aquele pedido não era simplesmente enquanto estavam no Egito físico, mas sim é um pedido de forma eterna, de que alguém sempre tem que estar em frente do povo. Eita. Em frente do povo e falar diante deles, porque eles mesmos tinham a capacidade de estar na presença de Tatanzambe. Então Tatanzambe disse: tá bem, Moisés, já que o povo pediu um intercessor, eu vou fazer o quê? Vou levantar um profeta semelhante a você. Semelhante a tu. Esse profeta vai fazer o quê? Vou colocar a minha palavra na boca dele, vai ensinar ao povo, e será que quem não der ouvido a esse profeta será exterminado no meio do povo. Josué veio substituir Moisés na missão de tirar o povo já do deserto até a terra prometida. E não do Egito até a terra prometida. Exato. Então, Josué, ele continuou com a obra de Moisés. Continuou com a obra de Moisés, mas Tatanzambe disse em Deuteronômio que o povo seria espalhado e levado de novo no Egito. E quando o povo ser levado de novo no Egito, Moisés deveria voltar, que é o profeta prometido. Moisés, vou levantar alguém semelhante aqui. Esse profeta que virá tirar o povo do Egito é mesmo Moisés. É mesmo Moisés. É mesmo Moisés. Vai tirar o povo do Egito. Egito que é espiritual. Por favor, vamos partilhar capítulo 28, Deuteronômio 28, versículo 68, para o povo entender. Deuteronômio 28, 68. Livros Deuteronômio 28, 68.
28, 28, 68. 68. O mestre está a ler? Está a ver? Quer que eu leia? Sim, pode ler. Ok, então eu encontrei, né? Então, Deuteronômios 28, 68. E eu, em vez de ler as palavras que aqui estão, as palavras gregas, eu lerei as palavras bantus. E o Tata Congo te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito. Nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos. Mas não haverá quem vos compre. Palavra do oráculo. O que está a dizer? Vocês, se não me obedecerem, porque o povo, essa mensagem lhe foram dada no deserto, já estavam no deserto. Então Moisés lhes falou, se vocês não obedecerem a Tatanzambe, vocês vão ser vendidos no Egito, vão ir de novo no Egito. Vão ir de novo no Egito. E quando vocês irem no Egito, serão vendidos escravos. Então, a pergunta é, onde é que nós fomos vendidos como escravos? Em quais terras fomos vendidos como escravos? Será que esse Egito físico, Egito ali da Palestina, da África do Norte? Não. Não. Onde é que fomos vendidos como escravos? Em vários pontos. Estamos na Holanda, estamos na França, estamos no quê? Na Jamaica, estamos nos Estados Unidos, estamos na China. Então, esse Egito que está a dizer que nós poderíamos voltar. E iríamos lá como escravos. Nós, quando fomos no Egito, não fomos no Egito como escravos. Mas quando fomos lá, éramos livres, depois nos tornamos escravos. Agora, dessa vez, iríamos ao Egito como escravos. Escravos de quem? Hoje o povo banto se tornou escravo do europeu, se tornou escravo do cristianismo, se tornou escravo da Grécia. Então, é nesse Egito que Moisés poderia vir de novo para nos levar na terra prometida. A terra prometida que é o conhecimento da verdade. Eita! É o conhecimento da vida. Então, esse aqui não é quem? Não é o Josué. Não, Josué deu continuidade à mensagem ou ao trabalho que Moisés tinha. Deu continuidade, depois morreu. Ele e Josué e o quem? E o Caleb deram continuidade. Mas Moisés viria um profeta semelhante a Moisés. Podemos abrir também Atos dos Apóstolos, capítulo 3, para nós confirmarmos. Atos Dos Apóstolos, capítulo 3. Tem um versículo 21. Versículo 21. Encontrei. Posso ler, mestre? Pode ler, meu irmão. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Tata Congo falou pela boca de todos os seus ngunzas desde o princípio. 22. Porque Massa disse aos pais, Tata Congo, vosso Nzambe, levantará de entre vossos irmãos um ngunza, semelhante a mim, e a ele ouvireis e tudo quanto vos disser. Está aí. Agora, a questão é, aqui o Tadi, depois da ressurreição do mestre Masaia, Tadi fala, olha, Masaia já foi, mas convém que ele permaneça no céu, até que todas as coisas sejam restauradas e se cumpra a palavra que foi dita pelos Ngunza. Como Moisés falou que levantarei um profeta semelhante a ti, Moisés, para guiar o meu povo e colocarei as minhas palavras na boca dele. Então esse profeta é um Fumutadi e não é Josué.
Não é Josué. Eita. Não é Então, Josué. Mas você pode dizer... Josué esteve na simbologia. Sim. Sim. Moisés, Masa, esteve na simbologia. Por quê? Existe uma alegoria, a alegoria da unidade. Tipo, Tatanzambe, sempre que envia alguém, não lhe manda sozinho. Tipo, não levanta alguém sozinho, levanta alguém com um companheiro. Conforme está escrito, não vale dois do que um. Levantou Moisés e Arão, né? Depois continuou com Josué e Caleb. Depois continuou com Zorobabel. Né? Depois continuou com... continuou com os profetas, né? Os profetas, Depois veio o apóstolo, né? Que chamam de apóstolo Paulo, que na verdade é um Congo de Saulo. Um Congo de Saulo. Saulo e Barnabé. Saulo e Barnabé. Continuou com eles e por hoje também continua com o grande rei, como está dizendo isso, com o mago dele, que é Ngunza Nzazi. Essa é a lei da vida. A lei da quê? A lei do testemunho. Mais vale dois do que um. Do que um. Eita. Podemos continuar? Por favor, mestre, por favor. Exato. Então, uma vez que o profeta já foi prometido, nós não podemos pensar qualquer profeta, não. Vamos no oráculo, vamos na profecia. E este rei prometido está entre nós. Está entre nós, esse rei prometido. Nós devemos ir. Alô? Parou? Yes. Parou? Oh, sim. Oh, ele que deu uma falha. Pode continuar, mestre. Exatamente. Pode só descer a profecia do Ngunza Isaia. Eita. Profecia de Ngunza Isaia. Resumo das profecias sobre o rei prometido, Tadi Jambuíse, Votadi Dentedimese, Ngunza Isaia. O mestre está vendo? Exatamente. Pessoal, Ngunza Isaia, ele vem falar, não é? Vem mostrar um segredo sobre o rei relacionado com a profecia de Masa, em Deuteronômio 18, que acabamos de ler. Ele fala, porque brotará um rebento do tronco de Yassa e das suas raízes. De novo a tela se foi. Está a falhar, dá umas falhas, mas estamos de volta. Ok. Das suas raízes, um renovo frutificará e repousará sobre ele o espírito da verdade, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Altíssimo, e deleitar-se-á no temor do Altíssimo, julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Quando o Espírito da verdade vier, isso já é a profecia de Akongo Masaia, né? Akongo Masaia, vê o que ele fala. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tu estade, está em Mateus 16, 18. Tu estade, ou Mateus 18, 16. Tu estade sobre estas pedras, e tu estade, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que permitires na terra será permitido nos céus. E tudo que proibires na terra é o oráculo sobre o rei. O que as coisas que esse mesmo rei poderá fazer. Vê que no tronco desse,
estava a falar sobre a ordem do reinado. A ordem do reinado é dada aos filhos de Jessé, que é o rei Davi, que é da tribo de Judá. E essa ordem do reinado foi dada a ele e a todo aquele que o Altíssimo envia para ser o rei. Ele recebe essa ordem, né? Provém a partir dos filhos de quê? De Yahudi, que foi prometido que é o Salomão. É este. Então, esse rei prometido, nós buscando as suas raízes, por favor, aquela tela aí da raiz do rei. Eita. Vamos lá. Eu vou entrar no... acho que foi no WhatsApp, porque eu vou fazer uma Sim. vez. Mas que Exato. De acordo com a raiz. Não entende? Dê continuidade, por favor, mestre. Exato. De acordo com a raiz do rei, por quê? Não é qualquer um que vem dizer ser rei, vamos só aceitar que é rei. Não. Temos que indagar, temos que saber o que é que a Escritura fala sobre o mesmo rei. Quem é ele? Quem é ele? Certo? E como é que podemos notar que seria ele, ou é mesmo ele? Temos que saber a raiz. Por isso que está escrito em Mateia, o exemplo vivo, o grande mestre Isaia Congo, né, Yeshuaya, ele, em Mateia capítulo 1, fala da origem dele. Filho de Adão, filho de Sete, filho de Nó, filho de Judá, filho de não sei o que lá, filho de que, até a geração dele, mostraram a raiz dele. Aqui também está a raiz do grande rei. A raiz do grande rei. Eis aqui a raiz do grande rei. O rei do povo banto. Podemos descer a última parte, a última página, a mesma página desse documento. Exatamente. A partir daqui, nós vamos ver que vou começar do último até ao primeiro, para nós entendermos como é que foi a descendência dele. Eita. Adão, que é a dama, Adão, Mutubato, depois Sambuadi, que é Sete, depois Enosse, que é Enoque, depois Kenana, que é Caim, ou Cainá, depois Lelo, depois Mayala, depois Yeled, que é Jared, depois Enoque, que é Enoque, depois Mahalalel, Matusalama, que é Matusalém, depois Semeque, depois Noca, que é Noé, depois Semi, que é Sem, nas Bíblias, depois Sila, depois Ebele, depois Faleque, depois Naoco, depois Ntela, que é Terra, nas Bíblias, depois Isaeli, depois Ngabaeli, depois Nímia, depois Tomba, depois Tabut, depois Mutombo, depois Lemba, depois Caita, depois Zanzibar, depois Betuana, depois Ntumutata, depois Ngoyo, depois Lenda, depois Malilu, depois Kezuka, depois Azalia, depois Cana, Noana, depois Ngambe, depois Futila, depois Musolo, depois Anina, depois Salamuyeng, depois Lembuami, depois Tatabeto,
depois Chitungulu, depois Bozali, depois Mavinga, depois Kelele, depois Mbuetela, depois Tsukulu, Nyosi, depois Tsukula, depois Zulumungu, depois Yosua, depois Mwambe, depois Maludi, depois Banaya, depois Mamona, depois Muelo, depois Mbonzo, depois Lumumba, depois Umba, depois Macaya, depois Umba, depois, né? Depois que Marcelino, né? Marcelino Umba, isso já é na era da escravatura. Depois Lelo, Ezequiel, né? Depois Lelo, Ezequiel. Lelo, Ezequiel é que é o pai, né? Atual, não é? De onde exatamente o grande rei está de Ambuíço. De acordo com essa raiz, está embora tudo nas escrituras, mas não foi colocada o quê? A questão das línguas, né? Traduzidas pelos colonos. Senão está de acordo as escrituras até hoje. Então, vemos que ele conseguiu receber, ele recebeu da parte do Espírito porque ele perguntou quem ele é. Quem ele é? Qual é a origem dele? Qual é a raiz dele? Para que saiba se apresentar diante do povo quem ele é e de que ele é realmente o povo, ou o rei escolhido por Tatanzânia para guiar o povo. Então o oráculo não falha. O oráculo é que manda. O oráculo passou tudo o que poderia e que está a acontecer. Então o que nós temos que fazer, sempre que vem alguém dizer que não, eu sou o rei, você tem que ir no oráculo. Tem que saber o que o oráculo fala sobre o rei. O que o oráculo fala sobre o rei? O rei prometido, de acordo com o oráculo, é o rei Tade de Ambuíço, Votade de Antedimisi. Certo? Então, essa é uma das partes que eu queria, a princípio, manifestar aqui. Porém, temos que saber a biografia do mesmo grande rei, como é que foi chamado até a esse exato momento em que nós nos encontramos. Então, podemos ir na primeira página do oráculo. Sim. Aqui mesmo ou mais abaixo? É mesmo aqui. Prestemos bem atenção. Não entendo. Se quiser que eu leia algo, é só dizer, mestre. Exatamente. Se vermos bem o oráculo sobre o rei do povo Untu, certo? Então temos que mostrar a biografia. Como é que ele foi chamado? Certo? Como é que ele foi chamado? Então, essa biografia. Então, o companheiro ali pode ler o oráculo, a primeira página. A primeira página. A biografia, a primeira. A partir daqui? Biografia? Certo. Sim, a primeira página. Biografia. A Congo Ntino Tade de Ambuíço Antedimisi. Nasceu... Não, a primeira página. Oh, aqui, mais frente. Essa aqui. Oráculo sobre o rei do povo Ntu. Exato. É mesmo. Ok, vamos certo, lá. Certo. O oráculo de Tata Congo, o criador de todo o sistema universal e dono de todas as almas, é o único e verdadeiro instrumento que legitima o reino diante de toda a criação. Qual criatura pode legitimar ou legalizar a casa do seu criador? Primeiro, Mbanza Congo não é uma instituição sob autoridade de homens. É o reino do Altíssimo, só obra exclusiva do Criador.
a cargo do seu servo e rei, e demais juízes e príncipes, cuja sua legalidade não está dependente da vontade ou lei dos homens. Ponto 2. Mbanza Congo é o reino eterno de Nzambi Tata, cuja sua legalidade está pasmada no oráculo da consciência suprema e criadora, por meio dos seus profetas, não dependendo para todos os efeitos de qualquer ação ou legislação humana, de criaturas finitas ou de governos formados em conferências criminosas. Ponto 3. O reino que todos fomos chamados para servir e que servimos com toda a submissão, tem os seus alicerces inabaláveis dos céus e não faz parceria com nenhum governo desse mundo, porque ele ordena os seus membros não conforme os decretos humanos. Enquanto moradores desse mundo, compramos todas as leis de homens que não vão contra as orientações do nosso Rei Celestial. Pois qualquer lei que se opõe aos que nos é orientado da parte de Yacongo, não devemos cumprir. Como está escrito, melhor é obedecer ao Altíssimo do que aos homens. De acordo, mano? Ingueta. Prestemos atenção. Nessa parte do oráculo, vem-se fazer um breve resumo, né? Nessa parte como é que se chama? Da biografia do grande rei, vem-se fazer um resumo sobre o reino pelo qual ele é o rei. Então, seguindo a página a seguir, sim. A página a seguir, essa aqui? Exato. Nessa página vem dizer a data que ele nasceu, a data em que o rei nasceu. E nós vamos ver que essa data... Quer que eu leia mesmo? Exato. Okay. Vamos ver que essa data não está longe, de acordo com a profecia de Mfumu Kimbangu. Porque Mfumu Kimbangu disse que após a minha morte, no dia em que eu poderei desencarnar, é no dia que nascerá o grande rei divino. No dia que eu vou desencarnar, é no dia que eu vou reencarnar, certo? Então, foi na data de... na data de 5.966, certo? Na sétima lua, que é no sétimo mês, na jornada 12, dia 12 de outubro dos anos 80, em Cabinda, e foi registrada na República Democrática com o nascimento no dia 13 de outubro de 1983, como nome de Vicente do Rosário Lelo. Exatamente. Eu, Tade de Ambuíço, vou Tade de Antedime, tive consciência da minha missão de reencarnação desde os meus 7 anos de idade, na aldeia de Quimbianga. Sim. No Baixo Congo. Quando tive a minha primeira traseira da cozinha, que era uma parte de adobes, de torre de terra. E de repente senti pela primeira vez a presença física das vozes que desde muito cedo ouvia na minha cabeça e me conduziam a fazer muitas coisas. Nesse momento, as nuvens do céu desceram quase à medida da minha altura e o céu ficou firme como uma grande pedra de gelo, suspenso no ar, e por cima de mim eu caí de tanto medo, mas a voz me dizia: não tenha medo.
Página a seguir. Em seguida, uma parte do céu partiu-se, como parte um vidro, e caiu sobre a terra, e daquele buraco no céu, naquele buraco no céu, exato, naquela, como um buraco, parei aqui, buraco no céu. De nuvens em gelo desceu uma escada e vi seres descendo e subindo dela. Era super maravilhoso os seus aspectos e tinham em suas mãos computadores, tablets e celulares, mas na altura dessa experiência eu não sabia explicar que eram essas coisas, pois nunca imaginava a existência de tais aparelhos. Enquanto eu contemplava a escada que desceu do firmamento e os seres que subiam e desciam nela, um dos seres tomou uma aparência física próximo do rosto de um amigo do meu pai, biológico, que se chamava Estanislau, e me colocou em pé, firme sobre a terra, e as minhas pernas ganharam consistência, e me disseram, não tenha medo, tá ali. Mas eu fiquei mais confuso ainda, pois ele me chamou de um nome que não era, que eu não conhecia. Ele continuou e repetiu, Tadi, não tenha medo, é o teu nome, é assim que é chamado no futuro, não tenha medo. E quando terminou essas palavras, a voz dele desapareceu do meu lado e começou a ecoar dentro daquele buraco no firmamento congelado, e de lá saiu uma enorme mão de tonalidade negra, conforme a cor do bronze, e me apontou, e eu caí de novo em terra. E com aquela enorme mão que quase ocupava toda aquela escada, apontada a mim, ouvi as seguintes palavras: tem problemas no céu, tu é que os vais resolver. Tem problemas no futuro, tu é que vais resolver. Toda essa experiência estava acontecendo na língua Kikongo, na pronúncia chamada de Ibinda. Eu, em terrível espanto, perguntei, eu? E apontando e acenando a mão para mim, a voz reafirmou, sim, você. E logo as nuvens voltaram a movimentar-se como são, e a escada foi recolhida dentro das nuvens, mas alguns dos seres que dela desceram não subiram, ficando ao meu lado. E a experiência terminou. Portanto, a partir dessa experiência, a essa idade de 13 anos que o rei tinha, não sabia quem ele era, mas teve essa experiência. Guardou essa experiência dentro dele, porque não sabia quem ele era. Quando foi chamado e viu o oráculo que fala dele, e dali ele tomou a consciência da experiência que ele teve. Por isso, meus irmãos, uma breve biografia do grande rei é este. E vê, o oráculo da profecia do Simão Kimbangu fala, será no dia que eu morrer, é no dia que eu vou voltar. Ou seja, no dia que eu desencarnar, é no dia que eu vou reencarnar. Foi ao 12 de outubro, conforme nós lemos aí, de 1980. Certo? Certo? É isso aí, né? Ok. Exato. 12 de outubro de 1980. E foi nesse tempo que Simão Kimbangu morreu. No dia que Simão Kimbangu morreu, é no dia que nasceu o rei Tadi Dembuiso. Mas muitos dos quimbanguistas acabam de dizer que não, é Simão que engana,
É Simão Toco. Não. Aqueles Simão Toco, Simão Kangana foram seguidores do grande Simão Kimbangu. Foram seguidores dele. E não são eles. Alguns são sobrinhos, mas não são eles. Não, porque no dia que esse nasceu, então é no dia que o Simão Toco nasceu, no dia que Simão Kangana nasceu, então é mesmo o rei divino. Não. Por quê? Porque as primas ou as tias estavam grávidas ou a mulher estava grávida. Esquece essa história. Foi mal contada. Não é a verdade. O rei vive e ele está no nosso meio. Então, a parte 2 que poderemos dar continuidade é essa que falamos por hoje. Neta! Então, acorda Banto, porque o rei vive, está no nosso meio. Ele trouxe todos os requisitos da liberdade de um povo, que brevemente poderemos falar. Todo aquele que é enviado do Altíssimo traz a lei, e essa lei deve ser traga na língua da liberdade. Não podemos depender da língua do colono trazendo as nossas leis, porque não vão ter sentido. De realizar que as línguas do colono são línguas sem sentido. Então, esse mesmo rei trouxe consigo os 3 poderes: científico, espiritual e governativo, para a total liberdade do povo banto em geral. Acorda, Banto, o tempo é esse. Que o rei Tade Jambuiso, o Tade Jantedes, viva para sempre. Ingueta. Geta, mestre! Salama! Salama, em todas as almas que se encontram em Bassa Congo. É só para dizer que venho aqui para mostrar e falar de um verdadeiro vaso que do meu Dicião foi bem levantado e bem edificado, e que hoje foi classificado e coroado como o rei dos Bantos, e que por meio dele, Tata Nzambi no seio do nosso povo concedeu de volta uma enorme alegria total, que há bastante tempo o nosso povo se perdia. E por isso também, por meio dele, Tata Nzambi nos classificou como uma nação cheia de harmonia e alegria total, que nunca passa e nunca passará jamais. E por meio dele também, Tata Nzambi trouxe no seio do nosso povo os verdadeiros júbilos, verdadeiras danças que há bastante tempo o nosso povo não fazia mais ideia. E não só, por meio dele também Tata Nzambi nos classificou como uma nação que é bem-aventurada e cheia de unidade total em toda a parte do universo. E por meio dele também, Tata Nzambi edificou e manifestou um Bassa Congo, que é justiça, paz, alegria, riqueza lícita, acima de tudo a vida eterna. E este mesmo rei é Tade Jambuiso, vô Tade Jantede Missi, de King is Life.